A história de hoje parece até roteiro de filme de espionagem, sabe? Envolve segredos de Estado, diplomacia, tecnologia de ponta, e ela nos ajuda a entender como as revelações bombásticas de Edward Snowden e do Wikileaks acabaram levando diretamente à criação de leis de internet super importantes aqui no Brasil. Pois é, sabe aquela sensação de que tem sempre alguém de olho no que a gente faz online? Isso deixou de ser só uma impressão e virou uma preocupação mundial, bem concreta, há pouco mais de uma década. E tudo começou com duas figuras-chave. Pensa assim, de um lado, a gente tem o Edward Snowden, o analista de inteligência que simplesmente abriu a caixa preta da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Do outro, Julian Assange, o cara por trás do Wikileaks, que jogou no ventilador um monte de documento confidencial. Juntos, eles acenderam um estopim que explodiu no mundo todo, sobre privacidade e sigilo. Para a gente entender de verdade o tamanho da resposta brasileira, primeiro a gente precisa voltar para o começo de tudo, para o momento do choque inicial que esses vazamentos causaram no planeta inteiro. Olha, Edward Snowden não era um espião qualquer, viu? Ele trabalhava para a NSA e tinha acesso a programas de vigilância de uma escala, assim, impressionante. O mais curioso é que antes de vazar tudo em 2013, ele tentou avisar internamente, mas ninguém deu bola. E o que ele mostrou para o mundo foi a prova da existência de uma vigilância em massa. E aqui está o ponto-chave, a virada de chave, a escala disso tudo. A gente não está falando de investigar uma pessoa ou outra. A gente está falando da coleta de dados de milhões, ou melhor, bilhões de pessoas, sem distinção, sem motivo e, claro, sem que ninguém soubesse ou autorizasse. E vale lembrar, antes mesmo do Snowden, o Wikileaks já tinha, digamos, preparado o terreno. Lá em 2010, quando vazou documentos militares, a organização do Assange já tinha mostrado para o mundo o lado B dos conflitos, provando que forçar a transparência podia ter um impacto gigantesco. A revelação desses segredos, claro, gerou uma verdadeira tempestade pelo mundo. O que nos leva para a segunda fase dessa história, as consequências diplomáticas e a quebra total de confiança entre as nações. Um número por si só já assusta. Não estamos falando de milhares nem de milhões. A gente está falando de bilhões de pessoas. A noção de que a vigilância era tão ampla, tão global, gerou uma onda de choque que atravessou todas as fronteiras. O resultado foi uma crise de confiança sem precedentes. Aliados de longa data dos Estados Unidos, como a Alemanha e a França, se sentiram traídos. Acordos de cooperação foram postos em xeque e o mundo inteiro foi meio que forçado a debater um dilema central da nossa era. Afinal, onde é que a gente traça a linha entre segurança e privacidade? Tem uma citação que captura perfeitamente esse momento. De repente, aquela tecnologia que todo mundo amava mostrou um lado bem sombrio. E isso forçou os países a fazerem exatamente essa tal análise crítica sobre as próprias fraquezas. E foi nesse clima pesado de desconfiança geral que os holofotes se viraram para o Brasil. O que era um escândalo global se transformou numa questão urgente de soberania nacional por aqui. E aqui a coisa ficou pessoal, porque o Brasil não era só mais um número na lista. Os documentos mostraram espionagem direta contra cidadãos, empresas brasileiras e até mesmo contra a então presidente da República. A nossa soberania tinha sido violada. Ponto. A reação do Brasil não demorou e foi, digamos, bem direta. O cancelamento de uma visita de Estado a Washington foi um recado claríssimo para o mundo todo. Para o Brasil, aquela espionagem era inaceitável e ia ter, sim, consequências diplomáticas reais. Então, na prática, esse escândalo todo causou 3 impactos imediatos por aqui. Primeiro, uma ameaça direta à nossa soberania. Segundo, deixou escancarada a fragilidade da nossa cibersegurança. E terceiro, criou um senso de urgência enorme para proteger, com leis, os direitos das pessoas no ambiente digital. Com a casa invadida, o Brasil precisava agir. Foi aí que o país começou a construir, de forma bem concreta, o seu próprio escudo digital. E a reação foi, olha, surpreendentemente rápida. Foi quase um efeito dominó. O escândalo de 2013 serviu de combustível para a aprovação do Marco Civil da Internet já em 2014, e esse movimento todo culminou, anos depois, em 2018, com a LGPD, consolidando uma nova era de proteção de dados no país. O mais interessante é entender como essas duas leis trabalham juntas, sabe? Pensa no Marco Civil como uma espécie de constituição da internet brasileira que estabeleceu princípios gerais, como a neutralidade da rede. Já a LGPD veio depois, muito mais específica, focada em como os nossos dados pessoais devem ser tratados, exigindo consentimento e dando mais poder para o cidadão
Mas a resposta não parou por aí. Não adiantava só criar leis. O governo entendeu que precisava fortalecer as próprias defesas, investindo pesado em cibersegurança e também capacitar a população com o que a gente chama de letramento digital. Então, no fim das contas, qual foi o saldo de toda essa turbulência? Vamos fechar essa análise pensando no legado que esses eventos todos deixaram para o Brasil e para o nosso mundo digital de hoje. Olhando para trás, dá para dizer que aquele escândalo funcionou como um choque necessário. Foi um verdadeiro Acorda Brasil que mobilizou a sociedade e o governo a finalmente levarem os direitos digitais a sério, exigindo mais transparência e responsabilidade de todo mundo. E essa mudança não foi só no governo, ela aconteceu na cabeça das pessoas. Antes de 2013, privacidade online era um assunto de nicho. Depois das revelações, a conscientização disparou. Isso criou o cenário perfeito para que as novas leis não fossem só aprovadas, mas exigidas pela população. É impressionante, né? No fim das contas, a partir de uma crise de soberania e confiança, o Brasil construiu algo positivo e que dura até hoje. O país se tornou uma referência mundial por criar um sistema legal que coloca os direitos do cidadão em primeiro lugar, com regras claras que, inclusive, inspiraram outros países. E essa história toda nos devolve aquela grande questão que, no fundo, nunca foi embora. A linha que separa a segurança de um país e a privacidade de quem vive nele é muito, muito tênue. Esse continua sendo um dos debates mais importantes do nosso tempo. E a pergunta continua no ar. Onde, exatamente, a gente deve traçar esse limite?